Então, a gente está aqui hoje, né, uma atividade do Laboratório de Estudos Marxistas, né, dentro do centenário do Celso Furtado e do Florestan Fernandes. Essa é uma das últimas atividades que a gente vai fazer hoje, né, fazer ao longo desse ano, que já está se encerrando, né? Então, a gente tem aqui hoje a presença do Zelito Viana, né? Zelito, que é uma figura muito importante do cinema, muito ativo até hoje, né, Zelito? Entrou no cinema como um produtor, né, junto ali de Glauber, Sarraceni, né, começando a produzir, abrindo, né, a sociedade ali com mais 5 pessoas, né, vindo junto com Leon Risman, que já estava no cinema, né. Então, ali em meados da década de 60, você começa a produzir o Walter Lima Júnior, né, Meninos de Engenho, depois vem Glauber, Kaká, né, Glauber Rocha com Terra em Transe, mas você já está nesse movimento, né? Eu acho muito importante dizer que, além de produtor, você também é diretor, né? Diretor de obras muito importantes, adaptações importantes para o cinema, né? De Oswald de Andrade, né? O próprio Morte e Vida Severina, que é uma adaptação do João Cabral de Melo Neto, né? Entre curtas, longas, médias, programas de televisão, né? Você vem de uma família que é uma família de artistas importantes, né, para a cultura brasileira. Esse filme que a gente vai ver hoje é o Choque Cultural, né, um média-metragem, 25 minutos, né, feito em 16 milímetros. O filme ganhou um prêmio, né, o melhor filme de 16 milímetros no Festival de Brasília em 78, né, Zelito? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. O Festival de Brasília, até hoje, ele é um importante festival de cinema brasileiro, é um festival de cunho muito político, né, ele sempre teve esse traço, tem mais de 3 décadas esse festival, então, assim, Brasília sempre foi um lugar de posicionamento. Eu acho bem interessante que esse filme tenha ganhado um prêmio lá, um destaque lá, né? Então, assim, só para dizer que a vida do Zelito realmente é uma personalidade mesmo do cinema, né? Uma pessoa que também se movimentou aí no âmbito político, né? Assim, representações de entidades, realmente é uma atividade muito múltipla, né? E dizer também que aqui a gente está com um convidado, né, que é o Bruno, professor Bruno Borja, da UERJ, da Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, também integrante do movimento Bruno, do grupo marxista da Rural, grupo de estudos marxista da Rural, que é colaborador do Lema, né, nosso laboratório de estudos marxistas. Professora Maria Malta, que é a coordenadora desse grupo, né? Professor Wilson Vieira, do Instituto de Economia e também do Lema, professor Jaime Leon, também do Instituto de Economia e do Laboratório, né? A gente está aqui também com o Ian Góes, né? O Lucas, são graduandos, Eloa Correia e Lúcia Helena são pós-graduandas, Eloa é mestranda do programa de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, Lúcia Helena é doutoranda nesse mesmo programa. Então, a gente vai começar aqui a passar o filme e depois a gente entra no debate, tá bem? Vou botar aqui o filme para todo mundo, compartilhar a tela aqui com vocês. Para você, mudar. Para você, acabar. Chama você! Grupo Musical Agir Cavalcante!
Penharol, 15.000 habitantes, município do Agreste Pernambucano. Festas em homenagem ao santo padroeiro da cidade, fevereiro de 76. Para compreender o Brasil, o fenômeno cultural brasileiro, é importante partir dessa constatação de que o Brasil é um caso quase único de um país em que a economia, de alguma maneira, formou a sociedade. Historicamente, as sociedades iam se transformando e dando lugar a distintas formações econômicas sociais. No Brasil, não. No Brasil, realmente era um espaço, para raciocínio, se pode imaginar como um espaço vazio inicialmente, porque as culturas que aqui existiam não persistiram como sistema de cultura. Foram mais ou menos organizadas, esfaceladas. E então foi implantado um sistema econômico, não um sistema econômico sobre fazendas, digamos assim, empresas agromercantis. E essa empresa passou a ser a verdadeira estrutura da sociedade. Inverso. Então, a partir da empresa agromercantil, da sua estrutura, se cria a partir daí um sistema evidentemente econômico, um sistema social, um sistema político. Daí temos duas coisas. Primeiramente, uma distância enorme entre os que mandam e os que estão embaixo, e o povo. E em segundo lugar, o que é muito importante, um autoritarismo quase estrutural, digamos, desse sistema, em que o econômico tem que ser sempre baseado, toda organização econômica tem que ser de alguma forma autoritária. Quer dizer, os objetivos têm que ser perfeitamente definidos e os que tomam decisões têm que ter o poder necessário para alcançar os objetivos que se propõem. Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, novembro de 75. Primeiramente, vejamos o que passava com o camarada está em cima. O camarada está em cima estava aqui seguindo, de alguma maneira, os valores e como uma projeção do sistema de cultura europeu. É evidente, tudo que ele se lia, tudo que se falava, digamos, os debates eram fundamentalmente em torno de temas culturais que vinham de fora. E a literatura brasileira vai ser, não vou dizer que vai ser um bovarismo, mas ela vai ser, durante todo o século XIX, uma reprodução de cada fase do desenvolvimento da cultura literária, da cultura na Europa, etc. Portanto, essa camada superior, ela é altamente vulnerável a tudo que ocorre fora. Ela é extremamente, digamos, aberta ao que está ocorrendo fora. Porque você tem em conta que ela é a projeção de uma cultura muito dinâmica, fecunda e que se está transformando permanentemente. Ela não é a projeção fora. Ela não é a projeção de uma cultura, digamos, embalsamada, de uma cultura, digamos assim, como podia ser o mundo muçulmano no século XIX. Era a projeção da cultura que havia criado a Revolução Industrial, que conhecia a explosão do progresso técnico no século XIX. E desde antes, a explosão da Revolução mercantil, que criou, digamos, um sistema econômico mundial, que vem desde o século XVI até os nossos dias. Então, essa camada era a projeção de alguma coisa muito dinâmico, de grande força criadora. E é, portanto, natural que ela esteja permanentemente exposta ao que vem de fora. Mas, por outro lado, a comunicação entre essa camada e a massa realmente do povo, essa comunicação é dificultada pela distância enorme exatamente que se formou. É preciso ter em conta que o povo foi analfabeto até, presentemente. O povo não tem acesso à imprensa, o povo não tem acesso às escolas,
E, por outro lado, esse povo recebeu contribuições culturais não europeias muito mais importantes do que a camada superior. Esse povo era, em grande parte, culturalmente africano. Se vê, digamos, na religião, se vê, digamos, na música, na cozinha, nos hábitos, etc. Pesca do Xarel em Arembepe, Bahia. Trecho do documentário Música Brasileira, realizado por Gianni Amico em 1968. E essa é o que me parece extraordinário no Brasil, é a força enorme criadora desse povo. Que sabe porque esteve mais longe, mais independente, não foi tão afetado, não entrou na grande festa mimética de seguir a cultura de fora. Estava distante. E então ele desenvolveu um sistema de cultura próprio, com uma força considerável, com uma originalidade evidente. E o que nós vamos ver progressivamente é que a verdadeira cultura brasileira, digamos a cultura erudita brasileira, ela será realizada em cima, na medida que aqueles que estão em cima são capazes de comunicar-se com os de baixo, de lançar uma sonda nas forças profundas que vêm de baixo. Hora certa da relojoaria Simpson, pontualmente no maior povoado do mundo, 11 horas, 1 minuto. Linhas modernas e belíssimo contraste de cores. Da Eletroradiolar Eunápolis, 50 mil habitantes, povoado pertencente aos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha, Bahia, dezembro de 75. Em realidade, essa camada de baixo, que é o povo brasileiro, manteve até hoje uma distância econômica muito grande com o andar superior da sociedade brasileira. Muito nas formas de viver, nos padrões de comportamento, digamos, nos contatos com o exterior, etc. E agora, isso não impede que essa camada de baixo viva dentro do sistema econômico, está integrado globalmente com o exterior. Não existe fora do sistema, digamos, não é um outro sistema econômico. Essa é a mão de obra, é a força de trabalho do sistema econômico controlado de cima para baixo. A economia dependente, dominada, e a economia satélite, por exemplo, como é a nossa, ela o é primeiramente porque as camadas superiores, elas na verdade reproduzem as formas de viver, elas são culturalmente dependentes do exterior. Isso aí é um ponto fundamental para entender todo o comportamento da nossa sociedade como brasileira. É de que a dependência é inicialmente cultural. Na medida em que essa camada superior, ela é simplesmente uma projeção do que vem de fora, e ela, portanto, ela é teleguiada. E ela comporta-se, ela reproduz, ela lê os livros, ela, de alguma maneira, ela vai na escola para fazer coisas mais ou menos, já foram programadas fora. É como uma cultura que já recebe programado de fora o que vai fazer. É nesse sentido que isso traz complicações econômicas sérias, porque isso agrava, por exemplo, evidentemente agrava a distância com respeito ao povo, porque reproduzir as formas de vida de uma sociedade rica não é possível se não se tem os mesmos recursos, digamos, a mesma acumulação de capital dessa sociedade rica. Quando uma sociedade pobre reproduz as formas de vida e os padrões culturais de uma sociedade rica, essa sociedade exige um sacrifício muito maior do povo. Em outras palavras, uma sociedade subdesenvolvida, ela é por definição muito mais injusta socialmente do que uma sociedade desenvolvida, na medida que ela pretende reproduzir as formas de viver da sociedade. E só no ano passado pôde revelar-se brasileiro. Ele que já está nas paradas da França, Argentina, México, Nicarágua, El Salvador e Panamá. Dave McLean.
Programas Fantástico e Silvio Santos, filmados diretamente do aparelho de televisão em junho de 76. O povo de verdade, mesmo com o seu baixo nível de vida, está integrado no sistema econômico, que é de alguma maneira dirigido de cima. E assim ele não está fora disso. Né? Agora, na medida em que ele vai elevando o seu nível de vida, e vai tendo que fosse elevando, aquelas camadas que vão elevando o seu nível de vida, que vão tendo acesso a produtos, digamos, mais sofisticados, etc., eles vão sendo também mais vulneráveis à cultura de fora, que é projetada de fora e que, portanto, digamos, um sistema de dominação cultural. Ora, seria evidentemente um equívoco imaginar que esse problema pode ser resolvido, ou se pode evitar esse intercâmbio, esse processo, digamos, dialético. Porque as forças que vêm de fora vêm de uma cultura extraordinariamente rica também. Ninguém poderia imaginar que o Brasil poderia se isolar do progresso técnico, digamos, do desenvolvimento da cultura mundial. Hoje em dia pertence a toda a humanidade. Portanto, não se trata propriamente de isolar por esse lado. O que se trata, que é importante, é permitir que as outras forças criadoras que já existem, estão sedimentadas, digamos, o perfil cultural próprio do país, não seja destruído. Que permaneça e que o intercâmbio, digamos, se faça de tal maneira que se possa enriquecer a cultura com que vem permanentemente de fora, é natural, e ao mesmo tempo que as linhas evolutivas e a força criadora que está na própria cultura brasileira, na verdadeira cultura brasileira, essa continue a atuar sobre o todo e a enriquecer o todo. Só se é grande no Brasil se tem raízes populares. Só o povo no Brasil que é cultura, isso aqui é importante, né? Mormaço e caixa de fósforo, asa branca e sabiá, zabelê e bem-te-vi, miúdo elétrico e babá, labareda e sucuri, lascabanda e tangará. Viado branco e besouro, cuscuz, fumaça e canário, Deus te guie e ponto fino, pinto cego e Zé Macário, sabonete come cru, arvoredo e João Cesário. Volta seca e carrapicho, mourão, curi e cocada, pai velho e catingueira, cravo, roxo é pancada, José Sereno e Curiço, cascavel e trovoada. Sabino e pilão deitado, ai de ouro e Zé Baiano, um sujeito muito mau, perverso, rio e tirano, que esse só parecia não ter coração humano. Bora! Vem! Vamos vir, vamos dançar! Feira de Caruaru, 140 mil habitantes. Agreste pernambucano, janeiro de 76. Ocorre que uma característica do mundo que nós vivemos é que a cultura, que se chama cultura hoje em dia, é algo que se fabrica e se vende. Cultura, no sentido, digamos, de que como respostas que uma sociedade dá a problemas que ela se cria, que é a verdadeira cultura. Que a cultura tem que ser uma forma de como os homens resolvem os problemas que eles mesmos se vão criando na medida em que eles enriquecem as suas relações uns com os outros. Eles criam meios materiais, eles criam meios, digamos assim, não materiais de se comunicar, de modificar, digamos assim, de transmitir o seu pensamento, etc. Na medida em que a cultura, isso passa a ser fabricado, em verdade nós assimilamos uma quantidade considerável de fórmulas culturais, de recursos culturais, que não correspondem a problemas nossos. Que vem simplesmente porque, em dado momento, é o que se está fabricando, é o que se está vendendo, é o que se está fazendo lá fora. Porque a cultura é, hoje em dia, de verdade, um grande negócio. Fabricar cultura, digamos assim, para o mercado, para vender. Seria também, digamos, ingênuo imaginar que se pode evitar completamente isso. Que pelo fato da rapidez com que o mundo se transforma hoje em dia, a velocidade das transformações sociais que decorre, digamos assim, do processo de acumulação rápida de capital, do progresso tecnológico, etc., de tudo isso resulta que a necessidade de novas soluções, isto é, de novos recursos culturais, esse fluxo vai se intensificando, se exige isso.
O que é importante para que a sociedade conserve a sua originalidade, e mantenha, digamos, contato com a sua própria força criadora, que, como eu dizia no nosso caso, vem de verdade mesmo do povo. É importante que os homens que criam essa cultura, que dão essas respostas no Brasil, eles tenham autonomia, digamos, que eles pensem, eles creem, eles realizem a partir dos próprios problemas da cultura brasileira, quer dizer, que seja gente daqui, e que isso não venha enlatado já. Portanto, a classe, digamos assim, que no Brasil tem responsabilidade de criar cultura, propriamente como isso, que é o mundo dos intelectuais, é o mundo da universidade, o mundo das artes, o mundo de... Isso tudo, essa classe é hoje em dia em grande parte ameaçada, porque se ela se aliena, se ela, digamos, é deslocada e ela passa simplesmente a absorver enlatados, aí realmente não se poderá mais falar em cultura brasileira. Vila de São Joaquim, 8.000 habitantes. Concentração de operários para a construção da barragem de Sobradinho no Rio São Francisco. Fevereiro de 76. Quando se pretende reproduzir forma de comportamento, reproduzir uma civilização material de um povo rico, ou muito mais rico do que o seu, que se introduzem deformações que tendem a afastar, digamos assim, a concentrar a renda, para usar a linguagem dos economistas, ou a afastar essa camada superior que está ligada, digamos, que reproduz essa forma de vida da massa da população. Mas que, de alguma maneira, no Brasil, a própria industrialização, a orientação que teve a industrialização, levou a aumentar esse afastamento, aquilo de que nos referimos anteriormente. Ora, portanto, existe primeiramente uma dominação cultural que abarca, ou que assume várias formas, e uma dessas formas é a dominação econômica. No mito existe uma tese que eu creio que se pode quase hoje em dia demonstrar empiricamente. É que a civilização material criada no mundo ocidental, digamos assim, criada no mundo capitalista, mas que em grande parte está sendo também reproduzida no mundo socialista, digo, a civilização material. Essa civilização corresponde a um grau de acumulação de capital e a uma utilização intensiva de recursos não renováveis, em tal escala, ou em escala tal, que se pretendesse generalizar essa civilização em escala planetária, teríamos evidentemente que enfrentar um colapso total, digamos, ecológico. Isso foi demonstrado pelo avesso no trabalho do Clube de Roma. Eles pretendendo demonstrar uma coisa, demonstraram outra. Queimadas ao longo da BR-101 Rio-Bahia, dezembro de 75. E a partir de aí, fazer que a crítica mais profunda da civilização que vivemos. E que ela é uma civilização que transforma de verdade, e coloca tudo a serviço de um processo de acumulação que em si mesmo leva a um conflito, ou digamos, com o mundo exterior, isto é, com a ecologia, e leva também a transformar o homem, ele mesmo, em tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele produz, em objeto que se compreende.
Ora, eu creio que num país como o Brasil, esse problema do tipo de civilização material que se adota ainda apresenta aspectos mais graves. Por exemplo, uma região como o Nordeste. O Nordeste é uma região muito pobre. Já é um lugar comum, por exemplo, dizer que a Nordeste é a região mais pobre do mundo ocidental. Do mundo, quer dizer, do hemisfério ocidental, com mais precisão. Isso eu disse há 15 anos atrás num informe sobre o Nordeste, hoje em dia se repete muito. De verdade, não existe no hemisfério ocidental uma massa de 30 milhões de pessoas com um nível de vida tão baixo quanto o Nordeste, é claro. Portanto, ninguém necessita de comprovar isso, está aceito como uma evidência. Quanto mais pobre uma região, então diria eu, quanto mais pobre uma região, maiores são as distorções que se introduz um tipo de civilização que corresponde a uma alta acumulação de capital. Quer dizer, transplantar uma civilização material rica para uma região pobre é grave, e tanto mais grave quanto mais pobre é a região. Dessa forma, por exemplo, que a civilização do automóvel, por exemplo, se é grave no sul do Brasil, é muito mais grave no Nordeste. A cidade moderna que se está instalando no Nordeste corresponde à cidade do automóvel, isto é, a cidade tal qual foi criada nos Estados Unidos. Portanto, simplesmente, digamos, a grande parte da acumulação de capital está realizada hoje em dia no Nordeste para criar uma infraestrutura que serve a esse tipo de urbanização, que é uma urbanização que, como dizia, que corresponde a uma civilização material muito rica e que faz com que no Nordeste o fato de ser rico seja socialmente muito mais caro. A sociedade paga muito mais, digamos assim, pela riqueza dos novos ricos do que pagava no passado, quando os ricos de bem ou mal andavam de bonde, as cidades eram feitas de outra forma, as casas estavam no centro da cidade, etc. Portanto, digamos, quando eu falava no mito do desenvolvimento econômico, eu falava no mito que está por detrás da ideia de que todos os povos do mundo, particularmente do mundo subdesenvolvido, podem ter acesso às formas de civilização material, ao estilo de vida dos países ricos de hoje em dia. Isso não é verdade. Agora, no caso nosso do Brasil, isso é duplamente errado na medida em que nós nos deslocamos, avançamos para as regiões mais pobres. Aí, na verdade, o custo social, digamos, podia dizer de outra maneira, a irracionalidade, para falar como economista, na utilização dos recursos, cresce em função da própria pobreza. E é como se, por ser pobre, as pessoas, digamos, as regiões tivessem que pagar um preço mais alto pelos erros que cometem, adotando um tipo de civilização que evidentemente não corresponde ao grau de acumulação de capital, às possibilidades materiais da região. Muito bom. Desculpa a minha tosse. Muito bom. Será que existe um Celso Furtado hoje no Brasil? Não, isso, né? É uma boa pergunta para os economistas. Zelito, é muito impressionante mesmo a qualidade das imagens, né? Assim, a qualidade da preservação mesmo, né, das imagens. Queria te pedir, assim, abrir o debate, vou fazer essa primeira pergunta, depois abrir para os colegas. Como é que foi esse encontro, né, de vocês em 75? Como é que foi vocês, enquanto também homens nordestinos, intelectuais, né, se encontrando? O Celso, né, você chega para falar com um economista e ele quer falar sobre cultura, né? Como é que foi? Conta para a gente um pouco assim, esse contexto, como é que você chegou até ele. O Darcy, nesse tempo eu convivia muito com o Darcy Ribeiro. O Darcy foi quem me sugeriu a fazer uma entrevista com o Celso. O Celso, nesse período, ele estava professor na Sorbonne, em Paris. Então, ele não podia ficar no Brasil, ele era proibido.
E quando foi um belo dia, ele apareceu para passar umas férias, um período pequeno, num apartamentozinho que ele tinha no Alto da Boa Vista, e o Darcy me falou, o professor está aí, vamos lá e tal, para conversar com ele. E eu, na verdade, eu queria fazer um filme sobre o mito do desenvolvimento econômico, sobre um livro que ele tinha escrito e que ia lançar, né? Aí eu fui lá falar com ele sobre isso, ele falou assim, olha, eu não quero falar sobre o mito, não, eu quero falar sobre cultura. Eu estou interessado em cultura e eu acho que realmente o problema do Brasil é um problema de natureza cultural. Eu também concordava plenamente com ele, né? Mas nunca pensei em fazer esse questionamento para ele, porque a cultura não era a praia dele, digamos assim, a praia dele era a economia. Aí, pronto, eu fui lá com o Laurinho Escorel e fizemos essa entrevista com ele. E depois, quer dizer, na verdade, o pensamento dele é muito, vamos dizer assim, atual, né? Uma coisa que fala de ecologia, fala de, né, da dependência cultural nossa do exterior. É um negócio extremamente... Por isso que me deu vontade de restaurar, começar esse processo de restauração de filme nosso aqui da Mapa, por esse filme, porque a atualidade dele é impressionante, né? É isso aí, quer dizer, depois da entrevista, eu estava fazendo as locações para o Morte e Vida Severina, filme que eu ia fazer em seguida, e lá fui procurando coisas para ilustrar as falas do Celso, né? Infelizmente, não pude. Uma das coisas mais interessantes da minha pesquisa de procurar imagem é que eu encontrei numa tribo de índio em Pernambuco, o índio Funiô, uma índia vendendo uma tômbola para ser Miss da aldeia, e à noite ia tocar Os Incríveis de Caruaru, um conjunto de rock de Caruaru. Eu falei, é choque cultural demais para o meu gosto. Eu estava louco, basta filmar isso, não precisa filmar mais nada. E a polícia veio em cima e me prendeu a gente, porque não podia filmar índio naquele tempo, sem autorização, nem hoje, né? Mas naquele tempo nós vivíamos em plena ditadura, né? Então, eu tive a máquina apreendida, mas demorou até um certo tempo para conseguir me safar disso. Mas uma Miss Índia, no meio do interior de Pernambuco, com Os Incríveis de Caruaru tocando rock, realmente, em matéria de choque cultural, era prato cheio. É isso aí. Então, as ordens de vocês, para vocês. Sim, realmente, Brasil na veia, né? Essa mistura mesmo, né? Então, a gente pensou aqui em várias perguntas, né? Eu acho que a gente entra aí... Você já me respondeu essa questão da restauração, era outro ponto que eu ia perguntar, né, porque realmente é fundamental, né? Enquanto assim, a gente está no âmbito da Cinemateca fechada, então a gente poder ter essas iniciativas de poder acessar documentos desse tamanho, né, de importância fundamental, ainda mais nesse centenário, né, do Celso Furtado, né? Ele estaria fazendo 100 anos esse ano, né? Então... Você sabe que ele veio para o Rio de Janeiro para ser músico, para ser aluno do Vila Lobos. Ele tocava piano, olha que coisa engraçada. Mas ele descobriu que não tinha talento para... Mas uma coisa, só para estimular o debate de vocês, a coisa que mais me impressiona nesse filme é a primeira frase do Celso Furtado, ele dizer que a sociedade brasileira ela é criada pela economia, não é a sociedade que cria as empresas, é uma empresa que criou a economia. Isso realmente é o ponto zero de todas as nossas mazelas, né? A gente vive numa sociedade em que a economia domina tudo, né? A gente vive em função, quer dizer, a civilização nossa foi criada na base da pilhagem, né? Vem para cá para levar, né? Do desperdício, da burocracia, tudo isso faz parte né? Das coisas de uma atividade empresarial, né? E não tem nada a ver com a sociedade humana, né? Como em outros lugares. É isso aí. É isso. Queria perguntar se o Bruno quer dar continuidade a essa questão. Opa! Oi, boa tarde, Júlia, boa tarde, Zelito. Oi, pessoal, tudo bem? Satisfação estar com vocês aqui. Que filme incrível, Zelito. Não conhecia. Eu pesquiso a obra do Celso Furtado há muitos anos, fiz minha tese de doutorado sobre a obra do Celso Furtado.
Em algumas oportunidades já estive com Rosa, lá no Centro Celso Furtado, especialmente debatendo temas da cultura, que são temas que eu já de alguns anos pesquiso, já que sou poeta também, sou formado na economia, então tenho essa relação de muitos anos. E com o Celso Furtado, o Celso Furtado me abriu uma porta gigante na economia. E eu imagino que ele abre uma porta gigante também na cultura, né, pelo caminho de volta. Essa porta ela tem mão dupla, ela vai para um lado e vai para o outro também, né? Então ela permite também ao pessoal da cultura debater a economia, né? Isso eu acho bem interessante, essa riqueza, essa diversidade da obra do Celso Furtado. Eu queria fazer uma breve fala sobre o contexto do filme, né? O contexto na trajetória política e intelectual do Celso Furtado, nesse momento, 75, 76. Ele estava nesse exílio da França, ele saiu em 64, exilado, né, no AI-1, né? O AI-1 é do dia 9 de abril, logo após o golpe. Ele sai exilado, vai para a França e ficou lá oficialmente até 85, né? Ele ficou 20 anos na Sorbonne, com algumas passagens em outros países para dar aulas como visitante, algumas universidades, e poucos momentos ele esteve no Brasil, né? Expirou o AI-1, deu 10 anos de AI-1 em 74. E aí ele veio, parece, para uma atividade em 74 na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e essa vez, me acredito, provavelmente deve ter filmado ele em 75, correto? Eu imagino que seja a vinda dele para dar um curso na PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo, naquela época, ela abriu para receber exilados, intelectuais exilados. Florestan Fernandes também deu esse curso, comemorando o centenário também de Florestan esse ano. Os dois centenários, os dois que estiveram na PUC de São Paulo foram recebidos na volta do exílio. E o Furtado deu esse curso e provavelmente deve ter sido um breve momento em que ele estava passando... 2 meses só no Brasil. Foi. O Centro Celso Furtado lançou o curso, né? Chama esse livro aqui no Arquivo Celso Furtado, chama Economia do Desenvolvimento, é o arquivo número 2. Eles fizeram o curso, publicaram o curso que ele deu, né? As notas dele de aula, com outros materiais também, né? Claro. E ele tinha acabado de publicar o Mito do Desenvolvimento. Esse livrinho também estou com um livro aqui, o Mito do Desenvolvimento, um livro de 74, um livro que eu considero um livro-chave na obra do Celso Furtado, porque ele exatamente marca essa inflexão dele, indo direto para a cultura, né? E achei bem interessante, me surpreendeu muito ao ver o filme, né? Isso que você relatou, que você chegou para falar com ele sobre o mito, sobre economia, e ele só queria falar sobre cultura, né? E era algo que ainda não estava tão claro na obra dele, e no livro, o Mito do Desenvolvimento, e nem na obra estava tão consolidado ainda, né? Aparecia, nesse livro, é a primeira vez que ele fala sobre dependência cultural. Ele lança o conceito de dependência cultural nesse livro de 74, Mito do Desenvolvimento. Mas ainda não estava tão presente na obra, não era algo tão central na obra dele, digamos assim, né? E isso vai se tornar central a partir de 78, com o livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Então você pegou um momento de virada dele, e isso foi para mim muito impactante, porque eu nunca tinha visto essa entrevista dele falando sobre o tema da cultura assim, tão abertamente, e no momento preciso de virada. Então eu fiquei curioso com esse motivo, né, de você ter ido até ele. Você falou que foi o Darcy que indicou que fosse falar com ele sobre cultura. E como é que foi a condução dessa entrevista? Você fez perguntas a ele, ou você simplesmente ligou a câmera, ele deu um mote, ele foi falando? E qual foi a sua surpresa ao lidar com o tema da cultura, pela voz do economista Celso Furtado? Eu só fiz ligar a câmera, mais nada. De vez em quando eu tenho uma ou duas intervenções minhas rápidas, assim, mas de concordando com ele, né? Mas eu liguei a câmera e ele começou a falar. Ele falava muito bem, né? Tinha muita facilidade, professor, né? Então, não tive nenhuma interferência, assim, eu não inventei nada, não perguntei nada. Ele já tinha aquilo tudo na cabeça, estava louco para falar. A impressão que me dava é de que ele estava louco porque aquilo que talvez ele tenha... Isso que você falou, ele no Mito do Desenvolvimento, ele dá um primeiro passo com esse tema de cultura, de juntar a cultura com a economia. E possivelmente mais tarde, 2 anos depois, um ano depois da publicação, essa coisa consolidou-se na cabeça dele. Então ele estava querendo mostrar isso, e houve essa oportunidade. Foi um acaso mesmo, uma coisa assim, né? Por acaso. A vantagem é que, vamos dizer assim, eu fui introduzido pelo Darcy, né? Quer dizer, então você com o Celso Furtado e Darcy, meu amigo, se fizer coisa ruim, né? Não tem jeito. Mas foi isso. Mas ele estava com vontade de falar mesmo. Foi um momento
interessante da vida. E, ao mesmo tempo, também, ele tinha uma vontade... Era um brasileiro, né? O Celso Furtado, basicamente, era um brasileiro. Então, sofria muito com o negócio do exílio, né? Então, para ele, tá exilado, tá dando aula fora, não sei o que, era tudo ruim, tudo era ruim. Ele não achava nada... Inclusive, até ele chegou a ter um cargo bom lá fora, ganhava dinheiro e estava bem do ponto de vista financeiro e tal, mas sofria muito porque era uma pessoa muito com raiz muito forte, né, no Brasil. Então, a chance de aparecer lá um cineasta querendo filmar e mostrar e tal, isso para ele deve ter dado um clique na cabeça dele. Eu sei que ele falou espontaneamente, praticamente não cortei nada, não tem nada, a edição não, é o mínimo possível. E você lembra se sobrou material? Fiquei curioso agora, você falou que cortou quase nada. Se sobrou material, tem sobra? Eu vou procurar. Acho que não acredito que tenha sobrado, não. Mas eu tenho, talvez, a transcrição da fita original. Tudo que ele falou, eu transcrevi. Eu não tenho que procurar. Hoje em dia, com o computador, você acha, termina achando. Outro dia, achei uma entrevista que eu fiz, que é um trabalho que eu vou fazer possivelmente breve. Encontrei uma entrevista que eu fiz com o Darcy, na mesma época, sobre índio. E aqui é genial. Infelizmente, essa não está filmada, foi só gravada, áudio. Mas eu encontrei e vou fazer um trabalho com esse material, porque ele tem que ser mostrado para as pessoas, né, porque é também um nível de pensamento de altíssimo nível. É isso aí. Vamos ver se a gente tem tempo para fazer isso. Né? Se o nome deixa. Não, o Bruno perguntou também algo que eu fiquei curiosa, se tinha mais material bruto, né? Mas realmente nessa época também se gravava menos, né, Zelito? Assim, filme, né? Era cinema, é caro, né? Era película, né? O negativo está preservado, tanto que vocês viram, a imagem está impecável, né? A imagem dele, o negativo está preservado, mas sobra, acho que não é difícil. Queria passar a palavra para o Ian Góes. Ian queria fazer uma pergunta, certo? Isso. Vou fazer a perguntinha aqui, Zé. Vou me apresentar de novo, eu sou Ian, sou aluno da graduação de Ciências Econômicas, terceiro período, essa pandemia, já não sei mais direito. Eu entrei no Lema agora há pouco também, então, só para fazer essa apresentaçãozinha. Eu queria te perguntar, você já fez um comentáriozinho sobre isso agora há pouco, mas eu vou, né, perguntar mesmo assim, porque eu queria ouvir um pouquinho mais. Que no início do documentário, né, quando ele começa, como você falou, que a base da sociedade brasileira foi gerada a partir, né, dessa implementação do sistema econômico, né, vindo lá de fora, né, e aí você teve essa implementação das empresas, das grandes empresas agromercantis, né, que o Furtado falou. E isso também acho que está colocado, de certa maneira, lá no mito, né, assim, o argumento, pelo menos, aparece por ali, talvez não com essas palavras, mas eu lembro de alguma coisa por aí. E essas empresas, né, baseadas na monocultura, no latifúndio, na exploração, eu queria, assim, perguntar para você, pedir para você falar um pouquinho mais sobre como você entende isso, né, esse choque cultural, né, o nome do projeto. Olha, eu acho, quer dizer, a origem dos problemas brasileiros é essa aí. Eu acho que está nessa coisa aí que, vamos dizer assim, o Brasil foi feito para ser roubado, né? Quer dizer, não havia nenhum interesse em criar nenhum país aqui. O interesse que havia era de levar as riquezas que tinham aqui para a colônia, para a matriz, né? Então, isso gera uma deformação na cabeça de todos nós. Nós todos somos formados, né? A gente é formado com esse tipo de mentalidade. É o curto prazo, é o lucro rápido, o desperdício violento, né? Que são coisas introjetadas na gente, é o jeitinho, a autoridade, quem manda sou eu, como obedece quem tem juízo, como é que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Vou dar um jeitinho, vou levar vantagem em tudo,
são todos pensamentos introjetados na cabeça de todos nós, né, que vem disso, que vem dessa origem, da origem de não ser não tem nada a ver com a cidadania, não tem nada a ver com uma coisa cidadã. Você criar uma sociedade baseada nos valores do cidadão, sim, predomina os valores econômicos, predomina a possibilidade de se dar bem, de ganhar mais rápido. Né? Isso está nas nossas empresas, está na gente mesmo, está na gente mesmo. Esse tipo de porque todo mundo, na verdade, se puder fazer, digamos assim, coisas que não são permitidas, você faz. Se deixarem, se houver impunidade, e no Brasil, quer dizer, a cultura da impunidade, essa palavra que eu estava querendo me lembrar, né, que eu acho que é daí que vem tudo. Quer dizer, ou seja, a gente no Brasil não é punido. Você pode fazer o que você quiser fazer, porque que não será punido. Você só será punido se você criar problema para a empresa, né? Se para a empresa Brasil, né? Aí você pode ser punido. Mas se você não tiver não criar esse tipo de problema, você passa impune. Né? Isso aí é a coisa básica da coisa do Brasil não dá certo. Né? O capitalismo no Brasil não deu certo. O capitalismo no Brasil não deu certo. Né? Então, por que não dá certo? Porque não tem poder judiciário, não tem impunidade, na verdade, não tem punição. O cara, né? Aqui no Brasil você pode fazer coisas, né, que nos lugares do mundo normais e desenvolvidos não pode, né? São coisas. Então, acho que isso aí o que a gente precisa para mudar o Brasil, uma revolução cidadã, uma revolução da gente. Você vai numa cadeia no Brasil, não é uma coisa mais louca do que, né, uma cadeia no Brasil. Não existe em nenhum lugar do mundo mais um nível de sordidez que tem quem trata um prisioneiro do jeito que nós tratamos o nosso prisioneiro, não pode dar certo. Né? Não vai, enquanto não melhorar, não vai melhorar. Porque não melhora o preso, não melhora o pobre, não melhora o... E vai por aí, vai subindo, e no fundo ninguém tem a lei como norma. Né? Se a sua norma é eu sou importante, eu sou legal, então eu posso fazer, eu sou da classe dominante, eu tenho direito, eu vou lá e extrapolo e passo por cima de todo mundo, né? E introjetado, isso tudo ficou introjetado na gente. O negócio da escravidão, por exemplo, continua no Brasil igualzinho. Né? Se você onde você foi, você vai descobrir que os valores que existiam naquela época da escravidão permanecem até hoje. Né? Até hoje você está mudando, está se tentando, está se fazendo coisa, tem cota, tem não sei o quê, né? Todo mundo agora está mais difícil. Mas é isso aí, é um trabalho infernal e 24 horas por dia para poder mudar. E mudar o quê? Mudar a cultura, na verdade. Não tem nada a ver com o desenvolvimento econômico, nem com o desenvolvimento político. A gente já teve desenvolvimento econômico de 15% ao ano, 10% ao ano, né, no tempo do Juscelino, no tempo no milagre econômico lá da ditadura, e, no entanto, a desigualdade continua a mesma. Né? A desigualdade não mudou nada. Nesses 50 anos, 60 anos que eu vivo, né, mexendo né, eu estou vivo andando na rua, né, só vi piorar a desigualdade no Brasil. Né? Então, por isso, porque o problema é um problema difícil, porque é um problema de natureza cultural mesmo, é de dependência cultural. É isso que o Celso diz aí, com toda a clareza dele, né? E que a gente
que a gente tem que mudar, né? Para isso, o que é educação, né? Educação. No fundo, nós estamos falando de educação, né? Estamos falando de educação. É isso aí. Júlia, está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? É Maria que está falando, é porque eu tive um problema aqui na... Tá. Então, Zelito, uma coisa que me tocou mesmo profundamente foi a primeira frase do filme, né? E você está trazendo aí essa reflexão a respeito da ideia que ele parte, né, de que o Brasil que a gente tem hoje é um Brasil que nasce com a lógica de uma grande empresa agromercantil. E aí ele tira duas implicações disso. Ele diz: isso significa que o sistema econômico e o sistema social se derivaram dessa empresa. E, como resultado, aí do sistema social, distâncias enormes vão existir entre os que mandam e os que produzem, e no sistema econômico, quer dizer, no sistema econômico isso, no sistema social, um enorme autoritarismo estrutural. E aí a reflexão que me tocou, né, do ponto de vista da atualidade, foi como a gente tem dado que isso que a ideia da empresa, e o que o Furtado está denunciando aí é que a ideia da empresa é uma ideia autoritária e que aprofunda as desigualdades, em que quem manda e quem obedece está muito bem delimitado. Então, o fato de a gente ter sido criado como uma nação empresa nos condenou a esse autoritarismo e a essa desigualdade. Aí, nesse sentido, eu acho que ele está dizendo que esse capitalismo aqui funcionou muito bem, obrigada. Só que com o pior resultado, ou o mais efetivo resultado possível. E aí vem uma coisa junto com isso que eu queria pensar junto com você, ver o que você acha. Tem um nordestino, que é contemporâneo do Furtado, que é o Inácio Rangel, maranhense, que ele diz o seguinte: a lei é o espaço onde os vencedores inscrevem a sua história e garantem o seu futuro. Então, isso, assim, eu acho que essa complexidade que o raciocínio do Furtado traz me colocou, assim, na abertura do seu filme, me colocou para ver o filme o tempo todo, resultado de um grande empreendimento capitalista bem-sucedido, do ponto de vista do que você falou, do fazer dinheiro. É isso mesmo. Aí não sei, assim, se o resultado humano, né, e o choque cultural que você traz tem um pouco a ver com o fato de que o Brasil não se funda ali, né, como essa empresa. Maria, travou. A gente não está te ouvindo. Voltou? Não. Voltou agora. Aí eu estou falando, não se funda ali como uma empresa. Ele já existia antes. Tinha aqui uma sociedade antes, né? E para funcionar como empresa, ele traz outra sociedade para cá, que são todas as diferentes nações africanas escravizadas, né? Então, fiquei pensando aqui, será que esse choque cultural não tem a ver com essa empresa capitalista europeia se chocando com todas essas outras referências tão diferentes, tão importantes, e que tem outros objetivos? Fiquei com isso na cabeça, queria te ouvir sobre isso. Olha, o que ele diz é que os índios que existiam aqui, né, eles não tinham um nível de organização que tinham, por exemplo, pelo que eu entendi, ele não fala isso explicitamente, não tinha o mesmo nível de organização que tinha, por exemplo, os incas ou os astecas, né, os maias. Então, a nossa sociedade aqui era muito mais primitiva, era menos desenvolvida. Então,
pôde ser mais facilmente esmagada, né? Na verdade, foi ignorada. Na verdade, os índios no Brasil foram completamente ignorados. E os negros que vieram na condição pior da humanidade, que é a condição de escravo, né? Então, o Brasil foi feito criando, consumindo gente, né? Consumindo pessoas. Quer dizer, as Índias sendo estupradas. Né? Todos nós somos filhos de alguma índia que foi capturada a laço, né? Todo mundo tem uma bisavó, né? Capturada a laço, ou então, porque negras vieram muito poucas negras, né? A quantidade de mulheres negras não veio muito, veio muito pouco. Então, quer dizer, foi criado, nós fomos criados no ventre indígena, mas sem nenhuma, quer dizer, a Índia não tinha nenhuma importância, os valores eram todos do português, né? Era o português que tinha 40 índias fazendo filho, né? E comandando a casa e tal. Então, é isso aí, quer dizer, a gente foi, o lugar era propício para o projeto da empresa, né? Empresa, entre aspas, o projeto né? O que encontraram aqui no Brasil. Né? Gente para cortar o pau-brasil para levar, né? Depois para cortar ouro, depois para cortar açúcar, depois para plantar açúcar, sempre tirando tudo que aqui dava. Né? Não ficou nada. Né? Inclusive, o Brasil foi o lugar do mundo onde a universidade começou mais tarde, né? Onde a escravidão foi abolida mais tarde, né? Onde tudo que era possível, onde o tráfico de escravos foi proibido depois, quer dizer, todas essas coisas nos outros países foram muito mais rápidas, né? A universidade nos Estados Unidos tem 100 anos antes do Brasil, quase. Então, é isso aí. As condições aqui, vamos dizer, geopolíticas eram favoráveis para o empreendimento de pilhagem que foi armado, né, para a criação da nossa sociedade. Agora, a gente tem que ter consciência disso e lutar contra né, e tentar ver se então, quer dizer, já melhorou consideravelmente. Eu acho que o que nós caminhamos para uma coisa melhor. Eu não sou pessimista de achar que não vai ter solução. Não vai, né? Não vai ter solução. Agora, quando é que eu, infelizmente, vou perder esse bonde? Na minha idade, eu já não vou mais assistir, infelizmente. Pensei durante minha vida toda que ia assistir, que ia conseguir ver, né, que o Brasil não era um país do futuro, era um país do presente, mas continuou o Stefan Zweig, né, com razão de que nós continuamos no futuro. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Pessoal, não sei se mais alguém quer se inscrever, mas queria também aproveitar e falar um pouco, Zelito, da questão também cinematográfica, né? Assim, em relação à construção fílmica mesmo, né? Você tem um depoimento que é muito forte, né? Muito marcante, né? Digamos assim, seu personagem, ele toma conta do filme, né? Eu procurei atrapalhar o mínimo, possível. Na verdade, o objetivo meu era isso mesmo, era deixar o Celso falar. Né? Vamos dizer, a Rosa, que foi citada aqui, a mulher do Celso, gosta muito das imagens que eu ilustrei e tal, me elogia muito as imagens, mas, na verdade, vamos dizer, é o Brasil, né? Não tem nada encenado, é tudo documentado. Então, mas o trabalho do Gilberto na montagem é muito legal, é bem transado. O filme é bem transado. Hein? Tem todo ali também um áudio, né, interessante, um trabalho de áudio, né, começa com a abertura ali de 2001, Odisseia no Espaço, né, os Strauss, né, isso é interessante, porque aquilo tudo foi captado, né, lá na hora, então, assim, tem ali encontros que ali na montagem... Eu gosto muito de uma frase que tem assim, pontualmente no maior povoado do mundo, 11 horas.
Eunápolis, naquele tempo, era o maior povoado do mundo. Aquilo ali, rapaz, tinha 90 serrarias ali em Eunápolis. Hoje não tem nenhuma. Acabaram com o Jacarandá todo, o Jequitibá, toda a BR-101 foi consumida, né? Foi embora e ninguém sabe para onde foi. Né? É o negócio do Brasil sendo destruído, né? Foi a Europa, foi tudo igual foram para as igrejas, igual o ouro foi para a igreja de Portugal, né? O Jacarandá todo foi parar na Alemanha. Né? Sim. E você está filmando ali também um momento que eu acho importante, que é da penetração da televisão, né? A televisão, ela está naquele momento no Brasil, penetrando nesse Brasil profundo, né? Eu achei até interessante, assim, pensando em data, né, que você meio que antecipa aquela imagem da caravana Holiday do Kaká, né, no Brasil. É isso mesmo. Espinha de peixe. O Kaká, inclusive, acho que já até falou isso para mim. Que você vê o, digamos assim, o fantástico numa condição de uma população daquela, dá a impressão de science fiction, dá a impressão de que você está no outro mundo, está no disco voador, é uma coisa tão longe daquelas pessoas, né? É incrível, cara. E ficam as pessoas totalmente fascinadas com aquelas imagens, que não tem absolutamente nada que ver com eles, né? É sensacional. Eu me lembrei uma fala, né, do Lorde Cigano, né, que eles estão, o filme do Kaká, né, o Bye Bye Brasil, eles estão saindo do Nordeste indo para o Norte, né, bem no momento da abertura da Transamazônica, né, nesse Brasil bem profundo mesmo, né, que e aí tem uma hora que a caravana chega e o Lorde Cigano, né, que é o personagem do Wilker, ele olha aquilo tudo e fala que não vai dar certo. E aí outro personagem pergunta, mas por que não vai dar certo? Ele espinha de peixe. Né? Então, assim, onde já chegou a televisão, nós do Circo Mambembe não temos, né, isso que você está falando. Assim, as pessoas, o quanto isso nos marcou também, né? O quanto o Furtado vai tratar disso também, né? Nesse próximo livro dele, o Criatividade, né? Independência na civilização industrial, né? Que foi o livro seguinte, né? Que ele fez, né? Que é o que o Bruno falou. Achei bem interessante, assim, porque é como se o seu filme estivesse antecipando essas questões, né? Então, assim, mesmo que vocês não tenham combinado, eu acho que vem muito a calhar, né? O Furtado vai falar muito desse sistema de telecomunicações, desse controle também, né? Desse aperfeiçoamento, né? Do capitalismo industrial, né? O sistema de micro-ondas montado no Brasil na época da ditadura é uma coisa gigantesca, monumental, né? Você ligar o Brasil todo com micro-ondas, como foi ligado, né? E, no fim das contas, ajudou a dominação, sem nenhuma dúvida, se bem que também é o progresso, né? Essas coisas estão sempre ligadas uma à outra. É isso aí. Tem mais algumas perguntas, mas eu queria passar a palavra para outras pessoas. Eu posso ir, Júlia? Pode. Por favor. Desculpa, no improviso aqui, tá, Zelito? Primeiro eu queria agradecer pela obra, pela restauração principalmente, porque foi por conta da restauração que eu vi. Então, obrigado. Aí eu queria fazer uma pergunta que é mais ouvir a tua opinião, de uma coisa que o Furtado fala ali uma hora, que eu achei bastante interessante, que ele fala assim, o povo aqui no Brasil, em geral, teve mais contato com civilizações não europeias, né? Assim, a sua cultura se reproduziu mais a partir de culturas não europeias do que exatamente dos portugueses. Isso foi mais para as elites, né? Ou os europeus em geral. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? A verdadeira cultura viria no momento em que se colocasse aquelas sondas nas fossas profundas. Eu achei isso muito interessante. Aí eu queria ouvir a tua opinião sobre essa posição do Furtado. Ele vai falar do intelectual, da universidade, nesse papel, né, de fazer a conexão dos de cima com os de baixo, ou os de baixo e os de cima. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso um pouquinho. Ele tinha muito medo de que os intelectuais e as pessoas que criavam cultura, as pessoas que faziam cultura, os professores, ficassem dependentes do exterior, né? Isso era a obsessão dele, que aí ele achava que teria acabado a cultura brasileira. O negócio da sonda, eu me lembro, quando ele diz isso, eu me lembro do Villa-Lobos. Não me lembro do Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos é exatamente isso. O Villa-Lobos tentou fazer uma música erudita, mas, na verdade,
vinda dos índios e dos negros brasileiros, da coisa mais não tem nenhuma influência europeia, mas na música do Vic, tem a influência da harmonia do Bach, Beethoven, essas coisas, mas vamos dizer assim, o hardware da música do Vila é a cultura negra, é a cultura africana, é a cultura indígena. Então, esse negócio de som... Machado de Assis também, quer dizer, as pessoas, os grandes criadores brasileiros, todos eles têm uma ligação direta com a cultura popular brasileira, que como ele diz no filme, né, só o povo mesmo que cria cultura, né, na verdade. E é isso mesmo. Então, essa sonda, isso aí, na verdade, o que ele está dando é um recado para nós, né, para as pessoas que lidam com cultura, né, de procurar descobrir onde é que você tem que você tem que se inspirar, onde é que está a sua inspiração verdadeira, não é? Eu espero que não seja fora do Brasil, né? Seja dentro do Brasil. É isso que ele... O Celso Furtado era um brasileiro, né? Se você quiser definir o Celso Furtado, um economista brasileiro. Na verdade, ele era uma pessoa que tinha uma ligação muito profunda com o país dele. Então, é isso aí, eu acho que... Vamos aí. Quem mais quer fazer pergunta? Wilson. Eu gostaria. Zelito, o seguinte, no início, acho que, se não me engano, uma das primeiras falas do Furtado no documentário, e parece que é mais ou menos por aí, né? Que o povo mais pobre mantém uma cultura, uma certa cultura, que eu vou apelidar aqui de resistência, né? Mas a classe média, a elite, são mais dependentes culturalmente, cosmopolitas, né? Porque parece que há uma diferenciação. Mas hoje parece que existe, sim, realmente uma cultura ainda das camadas mais pobres e tudo, mas parece que a dependência cultural se manifesta mais, né, hoje, mais forte também nas camadas mais pobres da população. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Zelito, a partir dessa fala do Furtado. Olha, o Darcy diz uma coisa que ilustra bem isso, de uma certa maneira, quer dizer, na verdade, quer dizer, o Darcy é bastante radical. Você acha que Beethoven, por exemplo, não é cultura. Aí também já é só para o Darcy dizer para a gente. Para eu dizer isso, eu não tenho coragem de dizer, porque... Mas ele diz o seguinte, que a cultura erudita... O Beethoven é uma cultura erudita. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Beethoven tem um código para você entender o Beethoven, que é para pouca gente, que é para a elite, na verdade. Então, o Beethoven, ou o Villa-Lobos, ou o Antônio Carlos Jobim, são pessoas que lidam com uma pequena camada da população. Porque você precisa ter um tipo de código, né, para poder conseguir entender profundamente o que significa a Nona Sinfonia do Beethoven, né, que são poucas pessoas que podem usufruir. Então, para o Darcy, isso não existe na cultura. Cultura é aquilo que a sociedade inteira pode entender. Os índios, todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo pinta, todo mundo sabe cozinhar. Não existe uma coisa, não existe a cultura elitista e a cultura popular. Né? Existe a cultura que é estendida para toda a sociedade. É isso que eu tenho a impressão que o Celso diz também, mas não com esse nível de radicalismo, que o Darcy era mais radical. O Darcy era mais radical. Mas que é um pouco isso, quer dizer, você precisa de... Todo mundo, você tem que... Para você efetivamente estar produzindo uma cultura, é preciso que todo mundo entenda. Quando você faz um cesto, né, numa coisa indígena, ou você faz um colar, ou você faz um cocar, né, todo mundo sabe que aquele cocar é bonito, você impregnou ali tudo que você tinha de estético na sua cabeça para fazer aquilo, e todo mundo entende. Não há nenhum código, né, necessário para você entender. Já quando você produz uma coisa com uma obra do Picasso, né, para você admirar a obra do Picasso,
é preciso você ter um nível de conhecimento da história da arte, da pintura, etc., para saber que aquilo é realmente uma coisa revolucionária, mas nem todo mundo entende, pouquíssima gente entende. Né? É isso aí, eu acho que essa é uma reflexão que eu trouxe aqui um negócio do Darcy para vocês, que Beethoven não é cultura, mas é um pouco isso, quer dizer, é um conceito, né? Um conceito radical, mas ele diz uma outra coisa interessante, é que, por exemplo, um camponês, um operário, jamais passa pela cabeça dele de querer entender de onde vem o sal, de onde vem o ferro, quem criou o machado, né? Coisas desse tipo que o índio quer saber. O índio viu um machado, não conhecia o machado, quer saber. Então, ele não tem inibição em procurar saber as coisas, porque ele acha que ele pode saber tudo. A gente não, a gente já é condicionado, e quem sabe é a universidade, quem sabe é o professor, quem sabe isso não existe, isso é uma invenção falsa. Na verdade, todo mundo tem a obrigação de saber tudo. Né? É isso aí, mas são reflexões interessantes. Assim, para uma tarde de quinta-feira, que dia é hoje? Quinta-feira? Nós estamos bem, né? Estamos indo bem. Mas é isso aí, são reflexões desses pensadores. E eu fiquei pensando também, quem seria o Celso Furtado hoje? Será que o Brasil está tão pobre assim que não tem um cara como o Celso? É capaz de não ter, né? Capaz de não ter, sei lá. Ô, Bruno, essa pergunta acho que é para você, hein, Bruno? Quem é o Celso Furtado de hoje, Bruno? Quem é? Ih, minha gente, isso aí é difícil. Tem gente que não se reproduz assim, não, que é único, que aí depois não volta. É isso mesmo. Igual não é difícil de arrumar. Mas eu digo pensador, assim, um cara teórico, que tem uma formação, né? Não precisa ser o Celso Furtado, mas eu digo, esteja produzindo, deve ter, né? Claro que tem. Eu não estou, vocês estão na academia, né? Mas, sabe, Zelita, a gente tem estudado muito essa questão dos intérpretes do Brasil, e que seria, assim, esses intelectuais do porte do Darcy, do Furtado, que tinham essa disposição de se perguntar a respeito a teorizar sobre isso, sabe? A gente tem notado que, principalmente a partir dos anos 80, com a invasão do neoliberalismo, você criou uma espécie de quantificação do resultado acadêmico que um pouco inibiu a criação desse tipo de intelectual. É bem difícil, realmente, a gente encontrar nas novas gerações pessoas que tenham essa pegada. Está todo mundo preocupado em publicar na Nature, na American Economic Review e fazer esses pontinhos, e menos preocupado com essas grandes questões, pelo tipo de construção que os intelectuais têm tido, né, na academia nos últimos 40 anos. E fala com você uma pessoa que tem 45, né? Então, para a gente está fazendo um esforço muito grande nesse sentido de tentar recuperar quem são as pessoas que estão nesse movimento e que estão, desde os anos 80, tentando fazer essa contracultura, porque isso é uma contracultura acadêmica. Não é muito simples, não. Assim. Penso eu, não sei o que Bruno, Wilson, Jaime, né, Lúcia, Eloa pensam. Penso eu desse jeito, né? Eu acho isso mesmo. Desculpa, Bruno. Pode ir. Não, é isso mesmo. Eu penso... os intérpretes pensam de maneira interdisciplinar. E houve um movimento muito grande de compartimentação do conhecimento. Para pensar o Brasil, não dá para se pensar só na caixa economia, só na caixa sociologia, só na caixa política. Tem que se pensar de maneira interdisciplinar. Tem que dialogar. Quando a gente se dispõe a estudar os intérpretes, a gente está querendo fazer esse passo também, para compreender o Brasil de hoje, da nossa realidade, de transcender os limites das nossas formações específicas.
Isso mesmo. Florestan. Eu acho esse um ponto. Eu acho esse um ponto muito importante, porque a questão da disciplina, da visão das disciplinas, né, das áreas, e como a gente foi muito especializado. Por exemplo, eu vi o início do debate no Mans, Elito, que você fez, e na hora de apresentar o Celso Furtado, ele falou, o advogado. Eu falei assim, gente, é difícil você ver alguém apresentar o Celso Furtado como advogado, né? Ele foi formado em Direito, claro, né? Mas ele também foi jornalista de cultura, ele foi formado em Direito, ele fez o doutorado em Economia, ele exerceu a atividade de economista durante muito tempo, né? Foi ministro no campo da economia, né? E depois transcendeu cada vez mais para o campo da história, né? Tem um livro clássico da historiografia brasileira, que é a formação econômica do Brasil, não só da historiografia econômica, mas da historiografia em geral, e derivou cada vez mais para uma coisa mais ampla e aberta que vai dar esse rumo dele para a cultura, né? Nesse sentido de totalidade. E nesse sentido, eu queria emendar aqui numa pergunta, porque o Celso Furtado, dentre nós, ele é muito conhecido como ministro do Planejamento, primeiro ministro do Planejamento do Brasil, na época do Jambo, inaugurou o ministério, né, criou a Sudene, né, ele foi um dos precursores da CEPAL, em 49, no BNDE, ele foi fundamental na estruturação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com o grupo misto CEPAL-BNDE em 53, 54, 55, recém-criado, e ele foi também um dos primeiros ministros da Cultura do Brasil. E isso é uma particularidade muito grande para alguém que tem uma trajetória marcada dentro do campo da economia, transcender essa barreira e transcender com qualidade, com propriedade, né? Não é um administrador que pegaram, tipo um Salles da vida aí, que pega um cara de administrador, mete no meio ambiente e fala aí, passa a boiada, né? Como ele falou. Não, é alguém que está, de fato, fazendo o trabalho dentro do campo da cultura e que, com propriedade, chega a ser ministro da cultura. Aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Para você, enquanto cineasta, produtor, né? Uma pessoa da cultura, como foi para você ver Celso Furtado ministro da cultura e como você avalia ele enquanto ministro? Você acha, ele foi, por exemplo, ele criou a primeira lei de incentivo fiscal do Brasil, né? Na época conhecida como Lei Sarney, né? Mas foi a primeira lei de incentivo fiscal. Ele foi a pessoa considerada que estruturou o ministério, porque antes foram duas passagens muito rápidas, e ele pegou, o ministério foi criado em 85, ele pegou em junho de 86, eu acho, e ficou até final de 88, ele ficou mais de 2 anos, então foi ele que estruturou o ministério, de fato, dividiu as pastas, secretarias e tal, e ele criou a lei de incentivo. Então, como é que foi para você, assim, ser um produtor cineasta e ver o Furtado ministro, e como você avalia o ministério dele? Eu que ajudei a ele ser ministro. Olha... Foi engraçado, o Sarney convidou a Fernanda Montenegro. E a Fernanda foi e perguntou o Leon Richman, cineasta também, meu colega de turma, engenheiro como eu. Perguntou o Leon quem é que ela não queria ser ministro, mas queria indicar. Aí fizeram a reunião aqui em casa, nessa casa onde nós estamos aqui. A Fernanda, o Leon, eu, e aí eu falei que eu tinha feito um filme com o Celso sobre cultura. Aí eles falaram, Celso, falando cultura? Aí, pô, será que ele topa? Bom, aí ela pegou o telefone e ligou para o Sarney. O Sarney falou assim, ó, uma honra, se ele topar, tá fechado, não tem problema nenhum. Aí me ligou o telefone, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, ministro, olha que eu estou aqui falando em nome da Fernanda Montenegro e tal, o senhor está sendo cogitado aqui para ser ministro da Cultura. Ele fez uma pausa dramática, assim, de alguns segundos. Aí ele falou, top. Aí eu passei para a Fernanda falou com ele, ele ligou para o Sarney e papum, virou, daqui a pouco ele era ministro. Uma semana depois ele estava no Brasil para ser ministro da Cultura. Ele como ministro da Cultura, o que ele basicamente fez foi estruturar isso que você falou. Ele estruturou o ministério, ele criou um organograma, ele criou os departamentos. O ministério era uma esculhambação, andava na mão daquele Zé Aparecido, que é uma pessoa simpática e tal, mas não tinha nada a ver com a administração pública. E o Celso era um burocrata, no bom sentido, né? Era um cara que conhecia os meandros, já tinha sido ministro do Planejamento, já tinha criado a Sudene. Então, para ele foi muito importante para nós enquanto estruturar o ministério, né? E aí a lei chamada Lei Sarney, na verdade, um pouco é justo ser chamada Lei Sarney, porque isso é uma ideia do Sarney mesmo. O Sarney era um cara
Está vivo ainda até hoje. É uma pessoa que ligada à cultura. Talvez um dos políticos que existem no Brasil que tenha consciência do que seja cultura, né? O Sarney, quer dizer, independente de valor de juízo político, é um intelectual, é um poeta, é um escritor, então sabe o que está fazendo. E a lei de incentivo foi ele que realmente que bolou. Mas o Celso criou a estrutura técnica, né, para a existência do Ministério da Cultura, se deve ao Celso. Né? E ele durante ele ficou contente de ser ministro da Cultura. Na verdade, ele não foi ministro da Cultura um sacrifício, não. Ele gostou. Ele era, eu digo, ele é brasileiro, doido para servir o Brasil. Né? Se é para servir na cultura, vamos lá. Não, tanto que ele não vacilou. Quando eu falei a ele, né, porque quando a Fernanda falou com o Sarney tomou um susto do lado de lá, falou: Celso Furtado não vai querer ser ministro da Cultura de maneira nenhuma. Era na cabeça do Sarney era uma diminuição, né, para o Celso e tal. E ele não vacilou, não falou: não vamos lá, tá, estamos aí. E foi isso. Foi bom para do ponto de vista interno. Os funcionários até hoje se lembram dele, né? Quer dizer, ele tinha uma liderança muito forte lá no pessoal interno. Para nós, fora, ele não fez grande coisa, não tem nenhuma grande realização dele assim, né? Mas para a carreira do Ministério, que aliás acabou, né? A presença dele lá foi muito importante. Que história incrível, Zelito. Seu filme é uma ponte aí que levou ele assim, direto para a cultura, para o Ministério da Cultura, né? Por acaso a Fernanda já foi convidada para ser ministra da Cultura muitas vezes, né? Nunca aceitou. Está travado. Alguém? Essa fala do Zelito tem que entrar em alguma pesquisa, né? Tem que ser publicada, assim, para a gente. É tipo um elo perdido, assim, porque isso não está, né, claramente nos arquivos Celso Furtado, assim, né? Porque a gente. Está no livro que eu estou escrevendo. Então ótimo. Tá? Olha, que incrível. Vou contar para vocês, então, outra história ótima do Celso. Essa não é muito favorável a ele, mas na festa da posse dele aqui no Rio de Janeiro, foi na casa de alguém, não me lembro, uma casa bonita, na Gávea. Aí estava lá o Tom Jobim, que era eu conhecia bastante. Aí o Tom veio e falou: ele me apresenta um ministro, que eu queria conhecer ele e tal. Sou fã do Celso Furtado e tal. Aí eu fui e levei o Tom para apresentar o Celso. Falei: ministro, aqui o Tom Jobim, cara dele impassível. Aí eu falei: Antônio Carlos Jobim. Aí o Tom fez assim, não se fez de rogado. Aí o Celso, claro, caiu a ficha dele, porque ele estava 20 anos fora do Brasil, né? 25 anos, então por aí ele foi muito engraçado. A cara dele olhando para o Tom sem saber quem era, né? E o Tom falou, cantarolou, era do Litorâneo. Essa é a história boa também para botar na pesquisa. Ótimo. É verdade. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Eu tenho aqui mais umas, mas queria passar a palavra se alguém tiver mais algum comentário, enfim, alguma pergunta. Ô Júlia, a Glaze, nossa colega, pediu para fazer uma pergunta. A Glaze ficou apaixonada pelo filme, só que ela está com um router hoje e ia tirar o router agora. Então, pediu para fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta super interessante que ela montou a partir da observação do filme, que é a seguinte: Zelito, a partir da fala do Furtado sobre as grandes distorções que a pobreza gera na sociedade, você mostra a pobreza e a miséria em várias imagens no filme, tanto no interior do Nordeste como numa cidade grande, né, como a cena das pessoas na geral do Maracanã. São imagens de 44 anos atrás. Depois, em 77, você faz o Morte e Vida Severina, que mostra a pobreza e a miséria no Nordeste de uma forma ainda mais contundente. Parece que
confirma a fala do Furtado sobre o Nordeste ser a região mais pobre do Ocidente, na época com 30 milhões de habitantes. E hoje, quando as desigualdades estão crescendo, a pobreza continua, o Brasil voltou para o mapa da fome, assim como o desemprego aumentou, você poderia dizer que essas imagens seriam tão atuais que podem confirmar o retrocesso das condições sociais do povo, ou seja, que as ideias do Furtado sobre subdesenvolvimento e dependência permanecem? Eu diria o seguinte, infelizmente, sim. Infelizmente, 100% sim. Olha, o Alto de Natal do João Cabral foi escrito em 1948. A Morte e Vida Severina. Na cabeça dele não é na cabeça dele, era um Alto de Natal, não era uma coisa de encomenda. Ele, inclusive, até nem gostava muito, no fundo. Ele tomou até um susto quando eu falei que ia fazer um filme. Eu vou fazer um filme daquilo? Bom, mas era outra personalidade sensacional. João Cabral de Melo. Mas então, foi feito em 48. Eu filmei em 77, mais ou menos, 76, sei lá. E se você for lá hoje, está lá igualzinho. Você encontra exatamente a mesma coisa, cara. É impressionante. Não é nem pior nem melhor, é igual, é aquilo mesmo. Ou seja, o Brasil, nesse período de 48 para cá, 48, 42 com mais... Quantos anos é? Nem sei quantos anos é 40. Hein? 72 anos. 72 anos atrás, né? O Severino estava lá, saindo lá do interior para chegar na coisa, atrás de trabalho, atrás de emprego. Né? E você hoje tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Se descobriu que tem 40 milhões de invisíveis. Né? Quer dizer, você vê que coisa, se descobriu, entre aspas, que tem com esse negócio dessa ajuda, dessa grana aí extra do governo, descobriu que tinha 40 milhões de pessoas. Então, é isso aí, cara. Um trabalho em hercúleo. O saneamento básico, por exemplo, no Brasil, é uma tragédia. Né? Você vai na cidade, nós temos uma fazenda numa cidadezinha, você esgota a céu aberto em Duque de Caxias, é um absurdo, mas você ainda justifica. Pô, mora lá 5 milhões de pessoas, 10 milhões, 2 milhões de pessoas. Agora, numa cidadezinha de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, você tem esgoto a céu aberto, né? É uma coisa, um absurdo. Não tem nenhuma razão para isso, não é uma razão econômica, não há nada. É simplesmente a coisa de você desprezar mesmo o povo. O povo, foda-se. Fica do jeito que for, e fica em cima, as crianças estão brincando em cima do esgoto, azar. Entendeu? É isso aí. Então, é terrível. Se for, a resposta para a moça lá que me perguntou é sim, totalmente. Infelizmente. Sim. Outro filme que eu fiz sobre massacre de índios, vai até, né? Uma coisa que aconteceu em 1962 e depois... Se você for lá hoje, se você for na aldeia de índios, você encontra exatamente a mesma coisa. É isso aí. Vamos mudar, vamos trabalhar. Graças aos estudos marxistas, vamos ver se a gente consegue. Quando eu te ouvi falando, assim, já em algumas entrevistas também, né, sobre lendo também, né, assim, vocês que estavam nessa transformação, nesse impacto estético também, né, que o cinema novo faz, né, essa transformação, assim, de falar da realidade, né, como vocês também serem agentes transformadores, né, assim, ter essa consciência. A gente achava que ia mudar o mundo, né? O Brasil é um pouco. A gente achava que ia mudar o mundo. Ainda bem, né? Que a gente tem os jovens, né? O jovem tem que ter utopia mesmo, tem que acreditar que pode fazer, que mete a cara para fazer. Né? Isso aí foi uma geração, a geração do cinema novo, é uma geração muito rica. Na época, o Brasil, né? Não era só cinema novo, era bossa nova, era o teatro de arena, né? Era a literatura brasileira, estava tudo fervendo, né? Era uma época do Juscelino, né? Acho que é a melhor época do Brasil. Tenho a impressão que é o melhor período
assim, do ponto de vista cultural mesmo do Brasil, esse final da década de 60, né? Final não, vamos dizer, entre 55 e 65, né? Até o AI-5. O AI-5 acabou, o AI-5, com a chegada em 68, né? A chegada do AI-5. O golpe para nós, intelectuais, para a gente que fazia cultura, o golpe veio, não foi em 64, veio em 68. 64 veio para o operário, para o camponês e tal, esse sofreu em 64. Mas nós, foi em 68, né, no final de 68, com o ato 5, é que deu a... Mas até lá, a coisa no Brasil era muito rica, né? As pessoas queriam mudar mesmo a sociedade, mudar o mundo, né? Era um momento de bastante efervescência no país, não só no cinema, como também na música, no futebol, no teatro, tudo, né? Foi campeão do mundo em 58, né? Futebol, estava tudo dando certo. Parecia que o Brasil ia, daquela vez, o Brasil ia para frente. Mas aí depois veio o golpe e botou a gente nos eixos. E aí a pergunta que eu queria fazer tem um pouco a ver com isso, assim, né? Você, enquanto profissional da cultura, né, como documentarista também, como, né, uma pessoa que produz cultura também, né? Como é que você vê, então, assim, essa sua atividade, né, hoje, né? Assim, como é que... Porque mudou um pouco também, né? Assim... Hoje vejo muito mal, né? Eu acho que a situação nossa hoje é pior da minha existência, né? Com esse governo que está aí, né? Ele elegeu como inimigo para dele o meio ambiente, a diplomacia e a cultura, né? Esses três eixos, né, estão sendo destruídos. Então, o que ele está fazendo com a cultura é uma tragédia, né? Não só com patrimônio histórico, não só com a cultura como produção artística, mas com patrimônio histórico, tudo. Ele está... E no meio ambiente é mais grave, até, num certo sentido, porque não tem volta. Com a gente, tudo bem, a gente está acostumado a levar porrada, né, e vai e volta, igual o João Bobo. Eu vou fazer, enquanto viver, eu vou fazer. Mas no meio ambiente e na diplomacia, né, o Brasil está virando um pária internacional mesmo. Quer dizer, tá virando, as pessoas estão com vergonha de ser brasileiro. Então, isso aí é grave, isso é muito mais grave. A cultura está numa condição hoje zero. Nós estamos, até a Cinemateca de São Paulo está fechada. Eu, por exemplo, estou com esse negócio de restauro, estou com essa máquina para restaurar filme e tal. Não consigo restaurar os filmes porque não tenho acesso ao negativo. O negativo está preso dentro de uma repartição do governo que está totalmente jogada às baratas. Então, hoje eu li no jornal que só quem vai lá é segurança terceirizada, né, para ver se não acabar de roubar tudo. Então, quer dizer, não chega a esse nível, né, parece que no patrimônio histórico ele botou uma cabeleireira, um negócio assim, para tomar conta, não sei exatamente quem é, mas é isso, a situação hoje nossa é muito ruim. Vinha numa coisa boa, tinha um movimento, quer dizer, a minha atividade audiovisual cresceu muito do tempo que eu comecei para hoje, né? Hoje em dia você tem uma quantidade imensa de pessoas que trabalham no audiovisual, tem universidades, cursos de tudo que é lado, né? Virou uma profissão. No meu tempo era uma aventura, né? Hoje é uma profissão. Então, graças a esses governos todos, né, ao Fernando Henrique, ao Lula, né, que deram importância à cultura, de uma certa maneira, e criaram um mercado, criaram criaram atividade, digamos assim, audiovisual bem mais estruturada do que eu comecei. Então, se fosse há algum tempo atrás, eu diria que daria melhor, mas aí, com a chegada do Bolsonaro, tudo isso foi embora, né? Está indo embora. Tudo bem, vai voltar uma hora dessa, a gente vai ficar livre dele, mas enquanto não ficar livre dele, porque com ele presente, porque ele tem como, na cabeça dele, filme é coisa de esquerda,
né? Filme é coisa de comunista, sei lá. Então, o meio ambiente também. Ele não acredita nem que haja o problema do aquecimento global. Imagina filme. Né? O cara não acredita que a Terra é redonda, pô. Então, acredita que o vírus não existe, que é uma gripezinha, e por aí afora. Né? Ou seja, o tipo de cabeça que ele tem é difícil de seguir, né? É isso aí. Zelito, muito obrigada por você poder conversar com a gente aqui, se dispor, né, a conversar. Eu acho que realmente seu filme é uma colaboração muito importante, assim, né? Por isso tudo, né, que você falou, né? Eu acho que é uma contribuição para o mundo intelectual, para o mundo artístico, né? O registro, assim, de uma pessoa que não teve medo de pensar o seu país, né? Não teve medo de pensar. Acho que também tem muito do que da sua carreira também, né? Assim, se a gente vê a sua filmografia também, os filmes que você produziu ou dirigiu, acho que também mostra muito essa nossa realidade, né? Você debate muito essa nossa realidade, né? Então, assim, obrigada por ter se disposto aqui. Obrigada por restaurar também o filme, né? Reiterar isso, acho que é fundamental, e poder também disponibilizar ele aqui com a gente, né? Isso vai ficar, essa gravação ela vai ficar no canal, né, do Instituto de Economia, para todo mundo que quiser ver, né? Tem é um canal que tem uma boa circulação, né? Assim, infelizmente é um lugar aí que as pessoas estão acessando e podendo colher informações. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ótima tarde. Muito obrigado, Zelito. Zelito, a gente queria também te agradecer. Vera. Vou sair. Deu uma travada. Eu acho que a Maria queria também te... Não, estou esperando. Voltou a Maria. Voltou. Queria te agradecer muito também, porque você é uma voz do Nordeste no cinema, do mesmo jeito que o Furtado é uma voz do Nordeste na economia, tem uma voz do Nordeste no cinema, no Brasil. Isso aí. Muito obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, muito bacana. Ótima atividade. Valeu, Zelito.